Yumi vive pela crença de que pode alcançar qualquer coisa em que se dedique. Embora seja apenas filha de um dono de loja de ternos no interior, ela conseguiu seguir hobbies típicos de jovens senhoras ricas. Isso começou quando ela conheceu um casal militar estrangeiro que visitou a loja para mandar fazer roupas. A esposa do oficial ficou impressionada com a inteligência e sagacidade de Lee Yumi e frequentemente a convidava para sua casa, ensinando-lhe interesses aristocráticos. Esse encontro afortunado parecia mudar a vida de Lee Yumi, mas presente do destino muitas vezes vem com um custo oculto. Mulher sentia-se sozinha no isolado campo coreano e começou a mentir sobre ser nobre e parente da princesa Diana, para ganhar atenção. Ela passou sua habilidade de mentir para Lee Yumi, usando cartas de baralho para ensiná-la a importância de manter uma expressão neutra e não revelar seus verdadeiros sentimentos. Eventualmente, o casal foi embora, lembrando Lee Yumi de manter sua expressão neutra. Lee Yumi levou esse conselho a sério e usou sua inteligência e compostura para fazer os outros acreditarem em suas próprias mentiras vaidosas. Sua vida calma foi perturbada quando ela se apaixonou no ensino médio. Apenas alguns meses antes do exame de admissão para a faculdade, a escola descobriu sobre seu relacionamento com a professora de música, uma grave violação das regras escolares. Para salvar seu emprego, o professor culpou Lee Yumi, marcando a primeira vez que ela foi ferida pelas mentiras de outra pessoa. Ele foi suspenso, e a aluna exemplar, Lee Yumi, teve que se transferir de escola com urgência, deixando sua aldeia para uma escola em Seul. Devido à urgência da transferência, a nova escola estava relutante em aceitá-la, mas o fez devido ao seu excelente histórico acadêmico, com uma condição: ela deve concentrar-se unicamente nos estudos. Seu pai alugou um quarto para ela, forneceu despesas de vida e deixou Seul. Longe de seu ambiente familiar, Lee Yumi perdeu seu modo de vida, não podia mais depender de mentiras por vaidade, e suas notas despencaram. Ela não conseguiu entrar na universidade. Após os resultados dos exames serem anunciados, Lee Yumi afundou-se na desesperança. Seu pai ligou, mencionou o diagnóstico de Alzheimer da mãe dela e perguntou com cautela sobre os resultados dos exames. Incapaz de confessar seu fracasso, ela mentiu sobre ter entrado na universidade, aceitou as comemorações e presentes dos pais e depois gastou muito dinheiro em um cursinho para se preparar para um novo teste. Que, acreditando que frequentavam a mesma universidade, rapidamente fez amizade com ela. Ji-wan e Lee Yumi trocaram números de telefone. Ji-wan também convidou Lee Yumi para se juntar à equipe editorial da escola. No entanto, Lee Yumi, sabendo que não era realmente uma estudante universitária, inventou uma desculpa sobre não ter interesse e recusou a oferta de Ji-wan. Ji-wan não suspeitou de nada, simplesmente achando que Lee Yumi era uma garota tímida. Lee Yumi admirava o vibrante campus universitário e desejava ser parte dele. Um dia, após sua aula preparatória, Ji-wan a convidou para comer pizza na redação. Estando de volta em uma atmosfera estudantil, Lee Yumi não conseguiu resistir a mentir novamente. Quando perguntada sobre sua cidade natal, ela afirmou ter morado nos Estados Unidos durante sua infância, o que deixou seus colegas com inveja. Elogios assim faziam Lee Yumi feliz, embora ninguém suspeitasse que essa garota tímida era, na verdade, uma mestre em mentir. Ji-wan achava Lee Yumi muito fofa. Ao sair, Ji-wan deu a Lee Yumi uma camiseta exclusiva do departamento editorial. Depois que seu ano preparatório terminou, Lee Yumi fez o vestibular novamente. Quando ela terminou, se arrependeu de seu desempenho, temendo não ser admitida na universidade novamente. Em casa, Ji-wan ligou e convidou Lee Yumi para a reunião geral do departamento editorial. No jantar animado, a bela Lee Yumi chamou a atenção de muitos estudantes universitários. Naquela noite, ela conheceu Kang Jae-ho e rapidamente começou um relacionamento com ele. Poucos dias depois, um professor do cursinho aconselhou Lee Yumi a não almejar a difícil faculdade de medicina, alertando-a sobre outra possível rejeição. No entanto, Lee Yumi preferiu repetir o ano a frequentar uma universidade de terceira categoria. Após namorar Kang Jae-ho por um tempo, ele contou sobre sua oportunidade de estudar em Nova York e não queria ir sem ela. Ele propôs que fossem juntos e se casassem após a formatura. Kang Jae-ho já havia mencionado Lee Yumi para sua mãe, e sua família estava ansiosa para conhecê-la. Lee Yumi estava animada por finalmente ir para os Estados Unidos. No entanto, estudar no exterior exigia muito dinheiro. Lee Yumi voltou para casa para pedir ajuda financeira ao pai. O pai dela conseguiu reunir o dinheiro para os estudos dela. Pouco antes de embarcar no avião, Kang Jae-ho recebeu uma ligação de sua mãe, que havia descoberto que todas as informações de Lee Yumi eram falsas, e exigiu que Kang Jae-ho se afastasse da enganadora.
Após o voo decolar, Lee Yumi, deixada sozinha, voltou para sua casa alugada degradada e descansou por uma semana. Uma manhã, ela recebeu uma ligação de um vizinho de sua cidade natal. Seu pai havia falecido de câncer, um fato que ele queria revelar antes de Lee Yumi partir para os Estados Unidos, mas manteve escondido para não prejudicar seu futuro. Cheia de arrependimento por ter perdido a chance de ver seu pai pela última vez por causa de uma mentira, Lee Yumi voltou para sua aldeia e chorou em frente ao memorial dele. Após a morte de seu pai, ela começou a vender a loja de ternos dele. Ao revisar as contas, descobriu que seus pais sempre foram frugais, com todas as suas principais despesas gastas com ela, o que aprofundou sua tristeza. De volta a Seul, sem diploma, Lee Yumi lutou para sobreviver fazendo bicos. Anos depois, ela viu um anúncio de emprego online que não exigia diploma e foi ao endereço. Era uma galeria de arte familiar de Lee, um escritor. O trabalho de Lee Yumi é cuidar da filha do escritor Lee, Lee Hyun-joo. O escritor Lee não tem outras exigências para Lee Yumi. Ele apenas espera que ela trabalhe com honestidade. Enquanto isso, a senhora Lee é uma devota crente que frequentemente realiza reuniões de oração em casa com suas irmãs. Lee Hyun-joo retornou recentemente dos Estados Unidos. Sua personalidade vivaz e voluntariosa entra em conflito com o ambiente conservador de sua família. Um dia, quando Lee Hyun-joo e a Sra. Lee estavam prestes a receber convidados, a Sra. Lee achou que a roupa de Lee Hyun-joo era muito reveladora. Ela instruiu Lee Yumi a buscar várias roupas mais apropriadas. Foi a primeira vez que Lee Yumi entrou no quarto de Lee Hyun-joo. Ela ficou surpresa com as grandes janelas do chão ao teto e invejou as inúmeras roupas no closet. Lee Yumi nunca tinha experimentado esse tipo de vida. Ela notou um par de belos sapatos de salto alto no chão e os experimentou. Eles serviram perfeitamente e combinavam elegantemente com suas pernas delgadas. No entanto, nada disso pertencia a ela. A realidade de Lee Hyun-joo era exatamente como a vida que Lee Yumi tinha fabricado em suas mentiras. Lee Yumi só podia invejar a vida maravilhosa de Lee Hyun-joo. Embora Lee Hyun-joo ocasionalmente desse itens a Lee Yumi, como relógios indesejados, não era por cuidado ou amizade, mas como caridade a alguém que ela via como inferior. A escritora Lee também menosprezava os empregados. Quando Lee Yumi pediu licença, ela o encontrou muito zangado. Ele odiava quando os funcionários tiravam licença e via os empregados como estúpidos e preguiçosos, condenados a viver na base da sociedade para sempre. Suas palavras machucaram profundamente Lee Yumi, mas ela ainda tinha que reunir energia para servir Lee Hyun-joo. Lee Hyun-joo, chateada por causa de um problema de casamento, estava se preparando para ir ao exterior de férias. Ela desabafou com Lee Yumi, dizendo que se sentia muito infeliz, o que perfurou o coração de Lee Yumi. Lee Yumi pegou o passaporte americano de Lee Hyun-joo, que tinha seu nome em inglês, Anna, e estava prestes a expirar em um mês. Lee Yumi informou isso a ela, mas Lee Hyun-joo jogou o passaporte no chão e ordenou que Lee Yumi o renovasse. Lee Yumi pegou o passaporte e saiu friamente. Ela ansiava por uma vida de vaidade. Naquela noite, Lee Yumi roubou o dinheiro da galeria de arte, pegou o passaporte americano de Lee Hyun-joo e saiu da galeria. Ela decidiu buscar o que queria a todo custo, conforme sua filosofia de vida. Se ela queria fazer algo, ela conseguiria. Lee Yumi foi para casa visitar a mãe. No dia seguinte, ela acordou, ligou o telefone e viu o nome de Ji-won. Depois de pensar um pouco, ela ligou para ele para aproveitar a relação deles na busca por um emprego. Ji-won, um jornalista com muitos contatos, de fato ele apresentou a um bom trabalho como professora em uma aula de tutoria de arte. Ao preencher seu currículo, Lee Yumi abriu o passaporte de Lee Hyun-joo, preencheu suas informações e usou seu nome em inglês, Anna. Antes da entrevista, Lee Yumi fez o cabelo e alugou um terno de grife. Com a recomendação de Ji-won e o histórico educacional de Lee Hyun-joo, Lee Yumi imediatamente ganhou a confiança do gerente do curso de tutoria. Ao devolver o terno de grife, Lee Yumi tirou o relógio que Lee Hyun-joo lhe havia dado, planejando vendê-lo. O atendente informou-a que a marca havia sido denunciada por vender produtos falsificados há alguns anos. Só então Lee Yumi percebeu por que Lee Hyun-joo lhe tinha dado esses itens. Era um lixo indesejado. Essa humilhação tornou impossível para Lee Yumi deixar para lá. Ela jurou nunca ser desprezada ou pisoteada. Para estabilizar seu novo emprego, Lee Yumi mudou seu nome para Liana. Ela frequentemente visitava várias agências de intercâmbio, fingindo ser consultora para aprender os argumentos dos conselheiros e repassá-los aos seus alunos. Isso a fazia parecer muito profissional.
A inteligência e as habilidades naturais de atuação de Lee Yumi enganaram todos que ela conheceu. Uma noite, uma vizinha ligou para informar que a loja de ternos de seu pai seria requisitada devido ao desenvolvimento da rua. Por isso, Lee Yumi recebeu um pouco de dinheiro. Ela usou parte dele para internar sua mãe em uma casa de repouso e alugou um apartamento em Seul com o resto. Lee Yumi continuou a comprar roupas de grife falsas para manter seu status nobre enquanto trabalhava no centro de tutoria. No centro de tutoria, Lee Yumi conheceu um professor que tinha sido colega de escola de Lee Hyun-ju no exterior. Embora a professora tivesse ouvido falar de Lee Hyun-ju, ela nunca a conheceu, então não suspeitou da identidade de Lee Yumi. Apesar de não ter qualificações formais, Lee Yumi era uma excelente tutora. Seus alunos conseguiram ingressar em Yale, o que afastou ainda mais quaisquer dúvidas sobre sua identidade. 2 anos depois, Lee Yumi transformou sua vida fabricada em realidade através de mentiras e atuação. No dia seguinte, uma professora a abordou para se tornar uma instrutora de boas maneiras em um instituto educacional de prestígio. Aceitar a posição iria aperfeiçoar seu currículo, mas não era uma oferta gratuita. Lee Yumi teve que pagar. Para garantir o emprego, Lee Yumi transformou seu apartamento alugado em uma locação mensal. A professora o apresentou aos membros do conselho do instituto. Yumi, elegante e intelectual, passou na entrevista tranquilamente e se tornou uma respeitada professora. Ela se esforçou para memorizar textos literários para cada aula, aparentando ser muito conhecedora. Sua aparência atraente e estilo de ensino acessível aumentaram sua fama e o número de alunos. Vendo seu sucesso e status de solteira, outros professores queriam apresentá-la a possíveis parceiros. Um deles era representante de uma empresa pública. Lee Yumi conheceu Choi Ji-hoon, que se gabava de sua riqueza e gosto pela arte. No entanto, Lee Yumi achou seu gosto inadequado ao notar o sofá falso e considerá-lo vaidoso. Ela recusou educadamente a proposta de Choi Ji-hoon, alegando que não tinha pressa para casar. Mas Choi Ji-hoon não desistiu, pedindo a Lee Yumi que o encontrasse pelo menos 3 vezes. Se ela não se apaixonasse, ele respeitaria a decisão dela. Embora Lee Yumi tenha concordado, ela ainda achava Choi Ji-hoon vaidoso e sem estabilidade e refinamento, exatamente como inicialmente pensou. Ji-won disse a Lee Yumi que o patrimônio de Choi Ji-hoon disparou através da especulação na bolsa. Embora Choi Ji-hoon esteja na indústria de TI, ele não possui um histórico educacional impressionante. Ele apenas frequentou uma faculdade de educação continuada em uma escola prestigiosa após se tornar rico. Ao saber sobre o passado de Choi Ji-hoon, Lee Yumi se emocionou. Tanto ela quanto Choi Ji-hoon não tinham educação formal e se esforçaram para subir da classe baixa. Lee Yumi de repente sentiu que Choi Ji-hoon não era tão ruim afinal. Eles logo começaram a namorar e estavam discutindo o casamento. Um dia, Lee Yumi visitou sua mãe, que comunicou por linguagem de sinais que tinha sonhado com Lee Yumi chorando como se estivesse indo para um lugar distante. Olhando sombriamente para sua mãe, Lee Yumi não estava indo para longe, mas ia se casar. Devido à sua identidade falsa, sua mãe não pôde comparecer ao casamento. E seus pais no casamento eram atores que Lee Yumi havia contratado. Pouco depois, Choi Ji-hoon e Lee Yumi realizaram uma grande cerimônia de casamento, entrando oficialmente na alta sociedade como esposa de um representante corporativo. Durante a sessão de fotos no casamento, o pai de Choi Ji-hoon também chamou um jovem de uma família de parentes para se juntar. O menino parecia autista, mas falou sobre a classificação botânica das flores que Lee Yumi segurava quando viu seu buquê. Lee Yumi tornou-se o adorno mais chamativo em Choi Ji-hoon. Como um empresário que começou do nada, casar-se com uma esposa com um diploma de uma escola prestigiosa era um motivo de orgulho. Como a maioria dos empresários, à medida que a riqueza de Choi Ji-hoon crescia, ele aspirava por poder. Ele levou Lee Yumi a reuniões da elite, com o objetivo de entrar na política. No entanto, à medida que Choi Ji-hoon conhecia mais pessoas, mais também ouviam sobre Lee Hyun-ju. Embora Lee Yumi o apoiasse silenciosamente, ela esperava que Choi Ji-hoon se mantivesse longe da política. Em uma cerimônia de premiação de bolsas de estudo em arte, a próxima oradora, uma menina surda-muda, deveria se apresentar sem sua professora de linguagem de sinais, que não pôde chegar a tempo. Lee Yumi se voluntariou para interpretar para ela. Vendo o nervosismo da menina, Lee Yumi usou a linguagem de sinais para tranquilizá-la, dizendo que só ela sabia o que a menina estava dizendo, e que todos os outros eram ignorantes em relação à linguagem de sinais. As palavras de Lee Yumi fizeram a menina rir, e ela prosseguiu a apresentar seu discurso de premiação com linguagem de sinais, que Lee Yumi traduziu. Depois, a garota abraçou Lee Yumi com força, e a plateia e a mídia aplaudiram. Choi Ji-hoon ficou muito satisfeito com Lee Yumi, pois um político de sucesso precisa de um parceiro tão encantador e sábio.
Noite, quando Lee Yumi retornava para casa e estava no elevador, uma garota entrou. Era Lee Hyun-ju. Lee Yumi ficou ansiosa e começou a evitar o olhar de Lee Hyun-ju. Mas Lee Hyun-ju ainda viu seu rosto. Ela pensou por um momento e então perguntou se ela era Lee Yumi, mas Lee Yumi não ousou responder. Assim que Lee Yumi chegou em casa, ela se agachou no chão, respirando pesadamente de medo. Desde aquele dia, Lee Yumi sentia-se inquieta, especialmente quando descobriu que Lee Hyun-ju parecia morar no mesmo prédio, pois encontraram-se novamente no estacionamento na noite seguinte. Lee Yumi imediatamente contatou alguém que costumava trabalhar com ela na casa de Lee Hyun-ju para perguntar sobre a situação. Informaram-na que o escritor Lee havia falecido no ano passado e que a sua empresa estava à beira da falência. Lee Hyun-ju havia retornado para a Coreia recentemente devido a um divórcio, e agora estava trabalhando na indústria da moda com uma celebridade. Se Lee Hyun-ju voltaria para o exterior era incerto. Esta informação intensificou a sensação de crise de Lee Yumi. No dia seguinte, assim que chegou em casa, ela instou Choi Ji-hoon a se mudar porque queria viver em uma casa onde pudesse abrir completamente as janelas. No entanto, Choi Ji-hoon só se importava se a casa correspondia ao seu status luxuoso. Ele estava satisfeito com a residência atual e recusou o pedido de Lee Yumi. Lee Yumi lembrou-se de ter encontrado Ji-won mais cedo naquele dia. Ji-won estava ansioso para trabalhar na seção política da mídia. Recordando a ajuda de Ji-won, Lee Yumi queria que Choi Ji-hoon ajudasse Ji-won a conseguir um cargo lá. Choi Ji-hoon concordou, mas queria algo em troca. Como compensação, Lee Yumi deveria se encontrar com as esposas dos políticos e construir bons relacionamentos com elas. Embora ela não gostasse, Lee Yumi não teve escolha a não ser concordar. Apesar dos slogans públicos de Choi Ji-hoon de ser amigável e justo, ele era arrogante e dominador em privado. Ele usava uma furadeira tarde da noite em casa, ignorando as reclamações dos vizinhos. Ele também agrediu e insultou verbalmente seu motorista por estar alguns segundos atrasado. A repreensão de Choi Ji-hoon lembrou Lee Yumi das palavras duras do escritor Lee aos seus servos, fazendo-a sentir-se desconfortável, como se estivesse revivendo seu passado. Naquele dia, um estudante que Lee Yumi tinha ensinado veio visitá-la, trazendo alguns lanches americanos que Lee Yumi mencionou uma vez que gostava. Ela agradeceu calmamente ao estudante, mas se sentiu conflituosa por dentro. Como Choi Ji-hoon se recusou a se mudar, Lee Yumi teve que evitar Lee Hyun-ju subindo as escadas todos os dias. Isso realmente impedia que eles se encontrassem. Após muito tempo, Lee Yumi viu Lee Hyun-ju segurando uma carta de ex-aluno enquanto saía da escada. Lee Hyun-ju a confrontou, perguntando o que estava acontecendo. O envelope tinha o nome da escola que Lee Hyun-ju havia frequentado, e o nome de Lee Yumi agora era seu nome em inglês, Ana. Sob pressão, Lee Yumi confessou a verdade e ajoelhou-se, prometendo resolver os problemas se Lee Hyun-ju lhe desse mais tempo. No entanto, Lee Hyun-ju não tinha a intenção de perdoá-la. Ela acreditava que Lee Yumi havia roubado sua vida e superado-a, vendo as ações de Lee Yumi como fraudulentas e exigindo que Lee Yumi pagasse uma enorme quantia. Lee Hyun-ju exigiu 3 bilhões de won coreanos de Lee Yumi até o próximo mês, uma condição exagerada. Embora Lee Yumi fosse esposa de um executivo, ela era essencialmente apenas uma ferramenta para Choi Ji-hoon, sem poder ou dinheiro. Mas Lee Hyun-ju estava apenas preocupada com o resultado. Antes de sair, ela disse a Lee Yumi para continuar usando as escadas e não aparecer mais na frente dela. À noite, Choi Ji-hoon estava bebendo com políticos e acabou desmaiado em seu carro no estacionamento. A segurança do prédio chamou Lee Yumi para levá-lo para casa. No entanto, Lee Yumi viu outra mulher no banco do passageiro, fechou a porta do carro, virou-se e imediatamente chamou a polícia para denunciar alguém dirigindo sob a influência de álcool. Enquanto isso, Ji-won, que tinha acabado de se juntar à seção política da mídia, estava bebendo com seus colegas. Como ela era a única mulher no departamento e tinha conseguido um emprego por meio de conexões, enfrentou provocações e brincadeiras de seus colegas homens a noite toda. No entanto, Ji-won não recuou. Após a festa, vendo seus colegas cambalearem bêbados, na manhã seguinte, Lee Yumi perguntou de propósito na mesa do café da manhã por que a polícia estava procurando por Choi Ji-hoon tarde da noite. Choi Ji-hoon evitou a pergunta, falando em vez disso sobre criar uma fundação de bolsas de estudo e nomear Lee Yumi como presidente. Isso significava que Lee Yumi apareceria frequentemente na mídia, algo que ela instintivamente resistia. Mas Choi Ji-hoon disse a ela que dinheiro e poder devem ser demonstrados aos outros, especialmente durante as eleições.
Ele enfatizou que cada ação que eles tomaram era significativa e seria julgada pela sociedade. Lee e Yumi não respondeu. A mulher que esteve com Choi Ji-hoon na noite anterior surpreendentemente abriu a fechadura digital de sua própria casa. Choi Ji-hoon anunciou que a partir de hoje faria o trajeto de ida e volta com sua secretária, que se apresentou como Yumi quando conheceu Lee Yumi. Para reunir os 3 bilhões de won que Lee Hyun-ju exigiu, Lee Yumi começou a pensar em soluções. Naquele dia, a empregada pediu folga para o dia seguinte, mas Choi Ji-hoon estava recebendo políticos para jantar em casa. Lee Yumi encontrou um motivo para descarregar sua raiva e, de forma atípica, começou a se irritar, repetindo sem querer os mesmos comentários classistas que Lee Ryder e Choi Ji-hoon usavam, implicando que as classes mais baixas não deveriam incomodá-la e que até os assuntos pessoais significativos da empregada eram menos importantes do que as atividades mundanas da elite. A secretária, parada silenciosamente ao lado, observou enquanto Lee Yumi gradualmente se acalmava e eventualmente concordava com o pedido de licença da empregada. A tarefa da secretária era acompanhar Lee Yumi ao jantar. Durante a conversa, Lee Yumi comentou que trabalhar perto de Choi Ji-hoon deve ser difícil, mas a secretária respondeu com otimismo e respostas polidas. Lee Yumi observou friamente: as pessoas sempre mentem. Ao pararem fora do restaurante, a secretária não apressou Lee Yumi a sair, mas foi verificar se todos os convidados já tinham chegado. Isso lembrou Lee Yumi de seu passado, quando ela costumava fazer recados para verificar os convidados para Lee Hyun-ju, vendo-se na atual secretária. Naquela noite, enquanto os políticos jantavam, Choi Ji-hoon fez um discurso. Logo depois, o secretário recebeu uma ligação e sussurrou discretamente para Choi Ji-hoon, causando uma mudança em sua expressão. Naquele dia, Ji-won se encontrou com Kang Ji-ho, que havia retornado recentemente dos Estados Unidos e tinha mantido contato. No entanto, desta vez, Kang Ji-ho tomou a iniciativa do contato porque sentiu que precisava contar algo a Ji-won. Ele mostrou a ela uma notícia no celular sobre Choi Ji-hoon e Lee Yumi, perguntando se essa Ana era a namorada que ele conhecia do passado. Ji-won assentiu, pensando que Kang Ji-ho ainda estava preocupado com o relacionamento que tiveram no passado. Lee Yumi não era uma estudante universitária como afirmava, mas havia falhado no exame de admissão à universidade 3 vezes. Ele descobriu durante o relacionamento deles que ela era uma fraude. Ji-won ficou chocada e sem palavras após ouvir as palavras de Kang Ji-ho. Ela questionou como isso é possível. Apesar de sua descrença, Ji-won sabia que Kang Ji-ho devia ter uma base para sua afirmação. Seguindo seu princípio de buscar a verdade, Ji-won começou a investigar o passado de Lee Yumi. Primeiro, ligou para a universidade para verificar se Lee Yumi tinha sido aluna lá. A escola encontrou várias pessoas chamadas Lee Yumi, mas nenhuma havia se formado no departamento de estética. Ji-won também verificou o nome Ana, mas não encontrou nenhum registro de tal pessoa. Ji-won visitou seu senhorio dos tempos de universidade e descobriu fatos ainda mais surpreendentes. A proprietária se lembrava bem de Lee Yumi, porque ela deixou 2 meses de aluguel não pagos antes de partir apressadamente para os Estados Unidos, deixando para trás muitas roupas e pertences. A proprietária até visitou a cidade natal de Lee Yumi para pedir o aluguel ao pai dela. Segundo a proprietária, a família de Lee Yumi vivia em uma cidade rural e tinha uma loja de ternos, não parecendo ser rica. Ji-won então visitou o centro de tutoria de arte onde Lee Yumi já tinha trabalhado. O diretor do centro lembrou das excelentes habilidades de tutoria de Lee Yumi, que ajudaram muitos alunos a entrar em escolas prestigiadas. A única coisa estranha era o inglês peculiar de Lee Yumi. Ji-won pediu para ver os dados pessoais e os certificados acadêmicos que Lee Yumi havia apresentado quando se candidatou ao emprego. Enquanto isso, Lee Yumi ainda tentava descobrir como conseguir dinheiro, sentindo-se completamente sem opções. Um dia, no estacionamento, ela viu Lee Hyun-ju sozinha ao telefone, indo para casa. Lee Yumi acelerou, com a intenção de fazer com que Lee Hyun-ju desaparecesse deste mundo. No entanto, ao se aproximar de Lee Hyun-ju por trás, Lee Yumi perdeu a coragem e foi zombada por Lee Hyun-ju. Lee Yumi começou a se encontrar com as esposas de políticos para construir relacionamentos mais próximos. Essas mulheres, ferramentas nas buscas de poder de seus maridos, foram usadas para facilitar vários acordos. Apesar do influxo de pessoas trazendo presentes devido à ascensão política de Choi Ji-hoon, Lee Yumi não gostava dessas interações e permanecia fria, mesmo quando uma senhora lhe trouxe 100 milhões de won.
Naquela noite, de volta ao estacionamento, Lee Yumi encontrou Lee Hyun-ju novamente. Ela entregou 100 milhões de won, dizendo que havia feito o seu melhor, mas Lee Hyun-ju zombou da quantia, jogando no chão, e sugeriu que Lee Yumi pedisse dinheiro ao marido, oferecendo ajuda se ela não soubesse como pedir. Apesar da ameaça, Lee Yumi encontrou um vislumbre de esperança nas palavras de Lee Hyun-ju. Ela foi para casa e começou a listar as esposas dos políticos que precisava encontrar. Se cada uma pudesse contribuir com dinheiro, ela poderia conseguir arrecadar os 3 bilhões de won. Na próxima vez que se encontrou com as esposas dos políticos, Lee Yumi se esforçou para ser mais amável, e elas ficaram muito satisfeitas com ela. Vendo o dinheiro entrando, Lee Yumi sentiu-se cada vez mais tranquila. Ji-won chegou à cidade natal de Lee Yumi e imediatamente entrou em uma lanchonete administrada por um vizinho que cuidava da mãe de Lee Yumi há muitos anos. Quando Ji-won mencionou Lee Yumi, o vizinho ficou orgulhoso, acreditando que Lee Yumi ainda estava nos Estados Unidos. Ji-won então foi ao colégio de Lee Yumi para saber sobre o passado dela ali. Lee Yumi era atraente e destacava-se academicamente, mas desejava muito atenção. No seu último ano do ensino médio, ela foi pega em um relacionamento com um jovem professor, o que a devastou. Forçada a se transferir, ela se mudou para Seul. A professora dela recordou que Yumi frequentemente voltava de Seul, chorava na casa dela a noite toda e pegava o primeiro ônibus da manhã de volta. Criada com elogios, Yumi se tornou frágil quando percebeu sua inutilidade. Naquela época, Gi-won recebeu uma chamada de sua empresa. Seu superior instruiu-a a liberar sua noite para receber Choi Ji-hoon. Gi-won queria recusar, mas soube que Choi Ji-hoon a tinha recomendado para o trabalho. Durante a reunião, Choi Ji-hoon presenteou-a com informações exclusivas sobre um concorrente, na esperança de que Gi-won apreciasse sua indicação e o apoiasse nos assuntos de mídia. Ele acreditava que isso beneficiaria tanto sua carreira quanto a dela. No entanto, Ji-won, que se tornou jornalista para buscar a verdade, recusou-se a ajudar qualquer pessoa na política para avançar na carreira. Ela colocou os materiais de lado e rejeitou claramente Choi Ji-hoon, que não ficou bravo, mas achou que ela ainda não tinha experimentado a dor de ser reprimida. Ele sugeriu que ela aprendesse com Lee Yumi, que só avançou aproveitando a oportunidade de se casar com ele. Gi-won, enojada com a arrogância de Choi Ji-hoon, mais tarde recebeu um e-mail da universidade no exterior sobre a candidatura de emprego de Lee Yumi. Confirmaram que alguém chamado Anna tinha realmente se formado lá, deixando Ji-won perplexa. Hoje, Lee Hyun-ju voltou ao país com sua filha e marido. Descontente com seu marido, ela rapidamente seguiu para o aeroporto. Lee Hyun-ju, sempre o centro das atenções, valorizava apenas a filha e estava em processo de divórcio do marido. Ao ver a filha, saiu alegremente com ela, deixando a mãe e o marido para cuidar da bagagem. Seu marido estava ansioso para finalizar o divórcio para evitar mais encontros com Lee Hyun-ju. Após o retorno de sua filha, Lee Hyun-ju começou a comprar vários brinquedos e roupas, recebendo-a em sua casa com alegria. A vida na Coreia foi difícil para Lee Hyun-ju. Ela era boa em gastar dinheiro, mas não em ganhá-lo. Após a morte de Lee, o escritor de cartas, ela quase gastou toda a sua fortuna e hipotecou secretamente sua propriedade para pegar emprestado 3 bilhões de won, motivo pelo qual exigiu o mesmo valor de Lee Yumi. Choi Ji-hoon foi nomeado candidato a prefeito de Seul. No palco, Lee Yumi apresentou flores ao marido, e eles posaram para uma foto de casal apaixonado. A equipe de campanha gritou o nome Diana, mas ela estava sentada ao lado de Choi Ji-hoon. Enquanto Choi Ji-hoon e sua equipe comemoravam a noite toda, Lee Yumi não suportou o clima e foi para casa cedo. O secretário a levou para casa, mas teve que voltar para a festa, acompanhando a agenda de Choi Ji-hoon. No elevador, o secretário sentou no chão, exausto. Em casa, Lee Yumi estava muito cansada para se lavar e simplesmente deitou-se no chão para dormir. No dia seguinte, Lee Yumi acordou e continuou a encontrar várias senhoras, recebendo cada vez mais presentes. Uma breve conversa foi o suficiente para ela aceitar grandes somas de dinheiro. À noite, Lee Yumi foi à farmácia para comprar comprimidos digestivos e viu uma reportagem sobre uma mulher de 30 anos que perdeu a esperança na vida e cometeu suicídio por envenenamento por monóxido de carbono em seu carro. Lee Yumi passou pela casa da falecida a caminho de casa, sentindo-se complicada. Se ela não tivesse inventado várias mentiras, poderia ter morrido ela mesma. Em vez de pegar as escadas, Lee Yumi apertou o botão do elevador. De volta para casa, Lee Yumi verificou as notícias sobre o suicídio da mulher de 30 anos. A vítima era Lee Hyun-ju. Ela se lembrou de ter sido chantageada por Lee Hyun-ju, que a havia alertado para continuar usando as escadas e ficar longe dela antes de partir. Assim,
Lee Yumi concluiu que Lee Hyun-ju não teria tirado a própria vida. Mais tarde, Choi Ji-hoon voltou para casa e perguntou por que Lee Yumi havia perdido um evento tão importante. Lee Yumi disse que tinha aulas, afinal ela só precisava ficar sentada silenciosamente nesses eventos e sua ausência não era uma grande coisa. Choi Ji-hoon desaprovou sua atitude e a questionou. Lee Yumi sentiu que era apenas uma funcionária sob Choi Ji-hoon. Ele tinha usado as mesmas palavras quando despediu um motorista. Ao ver Lee Yumi responder, Choi Ji-hoon ordenou que ela deixasse seu trabalho de professora. Claramente, Lee Yumi não tinha a intenção de obedecer. Choi Ji-hoon designou uma secretária que compartilhava o nome de Lee Yumi para monitorá-las. No dia seguinte, o casal Choi participou de um evento da Fundação de Bolsas de Estudo. Lee Yumi fez um discurso no palco, deixando Choi Ji-hoon muito orgulhoso. Após seu discurso, Choi Ji-hoon também falou, compartilhando seus ideais políticos com fervor e conquistando o apoio público. Ao final de seu discurso, ele se ajoelhou diante dos cidadãos para mostrar seu compromisso político. Além de participar de eventos com Choi Ji-hoon, depois de uma aula, ela foi subitamente informada que suas aulas seriam temporariamente interrompidas devido à campanha eleitoral em andamento de Choi Ji-hoon. Lee Yumi sabia que isso era obra de Choi Ji-hoon e foi forçada a assinar um pedido de licença como Liana. A secretária acompanhou Lee Yumi, que a instruiu a investigar o endereço do motorista demitido e de outros funcionários dispensados pelo temperamental Choi Ji-hoon. A secretária não entendeu por quê, mas foi lembrada por Lee Yumi de manter isso confidencial e não divulgar para Choi Ji-hoon. Lee Yumi encontrou-se com o motorista. Durante este período, ela entrou em contato frequentemente com funcionários demitidos para descobrir os segredos de Choi Ji-hoon. No entanto, o motorista havia assinado um acordo de confidencialidade e não podia falar livremente. Lee Yumi persuadiu o motorista, argumentando que um homem hipócrita como Choi Ji-hoon não deveria se tornar o prefeito de Seul. Por outro lado, Gi-won foi inspirado por um colega e comprou um álbum de formatura da instituição estrangeira, onde Ana estudou em um site de segunda mão. Após folheá-lo, descobriu que o nome Ana estava associado a uma foto de Lee Hyun-ju. Ela entrou em contato com os colegas de classe de Ana, que se lembravam de Ana ter dois nomes, seu nome coreano, Lee Hyun-ju, e seu nome em inglês, Ana. Os colegas mencionaram que Lee Hyun-ju havia morado em Boston até o ano passado, quando voltou para a Coreia para finalizar seu divórcio. Eles também revelaram que Lee Hyun-ju tinha outra pessoa escrevendo sua tese. Gi-won então visitou a delegacia para perguntar sobre os detalhes da morte de Lee Hyun-ju. A polícia confirmou que Lee Hyun-ju cometeu suicídio. Ela estava endividada devido a negociações de ações, divorciada recentemente, sofria de alcoolismo de longa data, frequentava cassinos e sua mãe mencionou que ela tinha transtorno bipolar. No dia seguinte, Lee Yumi participou de um evento e juntou-se a uma equipe de serviço voluntário, recebendo entrevistas de jornalistas. Depois de um dia agitado, ela se sentiu exausta demais para voltar para sua casa fria. A secretária entregou os documentos fiscais da empresa para Lee Yumi e elas conversaram no carro. A secretária nunca conseguia compreender totalmente o humor de sua empregadora. Hoje, Lee Yumi estava particularmente irritável e pediu um cigarro e um isqueiro emprestados à secretária antes de ir para casa. No dia seguinte, Gi-won voltou para a agência de notícias e notou que todos estavam ocupados com seu trabalho. Ela soube de um líder que eles tinham recebido notícias explosivas sobre Choi Ji-hoon, que tinha uma esposa e um filho com autismo. O líder rapidamente instruiu a equipe a escrever a matéria. Enquanto isso, Choi Ji-hoon recebeu a notícia e, furioso, repreendeu seus subordinados ajoelhados. Sua carreira política poderia acabar com seus segredos expostos. De repente, o telefone de um subordinado tocou com notícias de relatórios negativos online sobre a tese falsificada de Lee Yumi. Choi Ji-hoon imediatamente chamou Lee Yumi. Ele havia encontrado a pessoa que supostamente escreveu o artigo. Em poucas horas, essa pessoa seria entrevistada para negar a autoria fantasma, declarando que eram parceiros de estudo com Ana. Por segurança, Choi Ji-hoon aconselhou Lee Yumi a evitar aparições na mídia. A partir da conversa, Lee Yumi percebeu que Choi Ji-hoon já sabia há muito tempo sua verdadeira identidade. Ele não escondeu mais, comentando que Lee Hyun-ju foi ousada ao ter entrado em contato diretamente com ele, exibindo um sorriso sinistro. Lee Yumi descobriu uma verdade chocante e sentiu muito medo. Choi Ji-hoon gesticulou para que ela ficasse quieta e ordenou a um segurança que a levasse para casa. Lee Yumi foi ao estacionamento subterrâneo, mas hesitou em subir. Parecia ter ouvido a voz de Lee Hyun-ju. Ela caminhou em direção a isso. Lee Hyun-ju explicou a origem do nome Ana, observando que quando criança,
ela era elogiada como uma princesa e chamada Anastasia. No entanto, após saber que o nome da famosa princesa Ana foi mal utilizado após sua morte, ela decidiu nunca mais usar o nome Ana. Lee Yu-mi sentiu-se triste, percebendo que até mesmo a identidade que ela roubou era falsa. Lee Hyun-ju acreditava que Lee Yu-mi havia causado sua morte e disse que, a partir de agora, Lee Yu-mi viveria no inferno. Depois de dizer isso, Lee Hyun-ju se afastou. Após o incidente com Lee Hyun-ju, Lee Yu-mi ficou cada vez mais desgostosa com o marido. Em particular, o casal revelou os segredos um do outro. Lee Yu-mi mencionou a ex-esposa e filho de Choi Ji-hoon. Choi Ji-hoon comentou que Lee Yu-mi era filha de um dono de alfaiataria. Eles discutiram sobre Lee Hyun-ju. Choi Ji-hoon acreditava ter removido um obstáculo de seu caminho e achava que Lee Yu-mi deveria ser grata. No entanto, Lee Yu-mi não aprovou suas ações. Irritado, Choi Ji-hoon agarrou o pescoço de Lee Yu-mi e a sufocou. Ele a soltou justo quando ela estava prestes a sufocar. Sussurrando em seu ouvido, ele disse que não desejava que a mulher morresse. Mas isso tinha acontecido, e Lee Yu-mi também era cúmplice. Apesar de a mídia expor o escândalo de Choi Ji-hoon, sua aprovação aumentou. Os principais sites de notícias relataram isso, e a foto de Lee Yu-mi foi publicada. Após isso, Lee Yu-mi concedeu uma entrevista. Ela retomou sua atuação, sem se importar mais com os rumores sobre sua tese. Ela não queria que o filho doente da ex-esposa de Choi Ji-hoon se tornasse um tópico de discussão pública. Por outro lado, os subordinados de Choi Ji-hoon relataram que Lee Yu-mi havia aceitado 3 bilhões de won de outras pessoas. Choi Ji-hoon imediatamente contatou um hospital psiquiátrico, alegando que Lee Yu-mi tinha problemas mentais e planejava interná-la após a eleição. Enquanto isso, Lee Yu-mi tinha seus próprios planos. Ela se aproximou de Gi-won, que admitiu saber que Lee Yu-mi usava a identidade de outra pessoa. Lee Yu-mi explicou que sua vida era difícil e sempre invejou a vida de Lee Hyun-ju. Ela apresentou um pendrive contendo evidências de roubo de identidade, o assassinato de Lee Hyun-ju e evidências de que a ex-esposa de Choi Ji-hoon não morreu acidentalmente. Além disso, incluía Choi Ji-hoon manipulando preços de ações, desvio de fundos, evasão fiscal e Lee Yu-mi aceitando subornos. Anteriormente, Lee Yu-mi havia criado uma busca popular sobre Choi Ji-hoon e ghostwriting, que ele depois conseguiu suprimir. Desesperada, Lee Yu-mi decidiu expor tudo por conta própria. Lee Yu-mi visitou sua mãe em um lar de idosos que sofria de Alzheimer e não a reconhecia mais. Acreditando que sua filha estava nos Estados Unidos, pediu a Lee Yu-mi que escrevesse para ela. De coração partido, Lee Yu-mi pediu a sua secretária para cuidar de sua mãe caso algo acontecesse com ela. Quando os resultados das eleições estavam prestes a ser anunciados, Lee Yu-mi recebeu uma ligação do lar de idosos dizendo que sua mãe estava procurando por ela porque estava morrendo. Profundamente triste, Lee Yu-mi assistiu na TV Choi Ji-hoon celebrando sua vitória ao se tornar o prefeito de Seul. O contraste entre a indiferente e enlutada Lee Yu-mi e a multidão jubilante era... Logo após sua vitória eleitoral, Choi Ji-hoon decidiu ir para os Estados Unidos para trazer seu filho de volta. Gi-won, após receber uma mensagem de Lee Yu-mi, entrou em contato com um promotor para marcar um encontro. Quando Choi Ji-hoon estava prestes a correr para o aeroporto, Lee Yu-mi o parou, compartilhando a notícia da condição crítica de sua mãe no lar de idosos. Choi Ji-hoon brincou que a mãe dela deveria estar nos Estados Unidos. A expressão de Lee Yu-mi ficou fria, mas Choi Ji-hoon não queria que ela fosse embora neste momento crítico. Sem outra opção, Lee Yu-mi embarcou no avião para os Estados Unidos com Choi Ji-hoon. No avião, ela recebeu a notícia da morte de sua mãe e desabou em lágrimas. Depois de chegar nos Estados Unidos, Choi Ji-hoon pegou o passaporte de Lee Yu-mi para alugar um carro e a levou até o local onde estava seu filho. No caminho, Lee Yu-mi recebeu uma mensagem de texto dizendo que a investigação de Gi-won estava enfrentando obstáculos. Lee Yu-mi suspirou. Choi Ji-hoon sugeriu que ela fizesse uma pausa, pois ela vinha se comportando de forma inadequada recentemente. Lee Yu-mi percebeu que o propósito de Choi Ji-hoon de vir para os Estados Unidos não era buscar o filho deles, mas aprisioná-la. Choi Ji-hoon admitiu prontamente, causando pânico em Lee Yu-mi. Ela se virou para olhá-lo e percebeu que ele não estava usando o cinto de segurança. Lee Yu-mi pensou em um plano. Assim que Choi Ji-hoon se virou para olhar para ela, ele não viu um cervo na estrada à frente. Lee Yu-mi puxou rapidamente o freio de mão. O carro saiu de controle e bateu em um poste na beira da estrada. Lee Yu-mi saiu do carro, descansou por um momento e então pegou seus passaportes de Choi Ji-hoon, que estava preso no assento do motorista.
Ele continuava chamando por ajuda, mas Lee Yumi fingiu não ouvir. Ela se afastou em busca de um sinal de celular e recebeu uma mensagem de texto de Gi-won. O plano deles tinha falhado. Enquanto isso, Ji-won, tendo falhado no escritório da promotoria, saiu por uma janela para chamar a atenção e escapar de seus perseguidores. Profundamente decepcionada, Lee Yumi decidiu que, se a justiça não pudesse prevalecer, ela mesma resolveria as coisas. Ela acendeu um lenço pendurado na bolsa e se aproximou de Choi Ji-hoon. Logo depois, foi noticiada a morte de Choi Ji-hoon, mas Lee Yumi desapareceu. Mais tarde, durante o funeral de Choi Ji-hoon, apenas seu filho autista foi visto brincando por perto. Anos depois, Anna puxou um carrinho cheio de lenha em direção à sua cabana no Canadá, tendo caminhado até lá dos Estados Unidos. Anna tirou suas roupas pesadas, revelando seu rosto magro. Ela se lembrou do que havia acontecido naquele dia, jogou sua bolsa e isqueiro no carro e foi embora sem olhar para trás. Pensando no passado, ela desabou em lágrimas.